No vídeo de hoje eu vou te contar como saber se o seu cronotipo está afetando o seu sono e a sua produtividade. Mas muito além disso, eu vou revelar possíveis erros na sua rotina que estão destruindo a sua disposição de manhã e vou te ajudar a acordar mais cedo sem sofrimento. Tem gente que vive uma verdadeira batalha quando tem um compromisso importante pela manhã. Coloca o despertador no máximo, tocando a cada 5 minutos, o celular fica longe da cama para obrigar a levantar e, como se não bastasse, ainda pede alguém da família para chamar caso volte a dormir. E mesmo assim, ainda consegue se atrasar. Quem aí se identifica? Acorda! Acorda! Vambora! Vamos trabalhar! O que ninguém te contou é que todo esse sofrimento para sair da cama pode não ser culpa sua e dos seus hábitos de vida. Pode ser simplesmente o seu cronotipo, que é como o seu relógio interno funciona. Saber qual é o seu cronotipo é o primeiro passo para você nunca mais desregular o seu sono sem querer. Por mais que o relógio interno de todo mundo siga as mesmas regras da natureza, incluindo a luminosidade do ambiente e os seus hábitos de vida, ele não funciona igual para todo mundo. Os especialistas do sono dividem as pessoas em basicamente 3 cronotipos, ou seja, 3 formas que o seu relógio interno pode trabalhar no dia a dia. O primeiro cronotipo é o dos matutinos. É o grupo das pessoas que se sente melhor quando dorme cedo e acorda cedo, normalmente junto com o nascer do sol. Os matutinos se sentem mais dispostos para estudar, trabalhar e se exercitar pela manhã. Exatamente o oposto do segundo cronotipo, o dos vespertinos, que preferem dormir mais tarde e acordar também mais tarde, cerca de 2 horas depois do nascer do sol. Os vespertinos costumam se sentir mais sonolentos e menos dispostos de manhã. Eles têm um melhor desempenho nas atividades feitas à tarde, principalmente entre meio-dia e 16 horas. E por último, o terceiro cronotipo é o das pessoas intermediárias, o meio termo entre as matutinas e vespertinas na hora de dormir e acordar e que não tem uma preferência de horário para serem mais produtivas. Reparem que dentre esses cronotipos eu não falei nada sobre pessoas noturnas. É porque nós humanos somos uma espécie de urna. Se você trabalha bem de madrugada, pode ter certeza que o seu relógio interno está tão desregulado que ele já não sabe bem a hora de dormir ou acordar. E isso vai ter consequências na saúde. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. O cronotipo por si só não afeta sua saúde ou bem-estar, mas na prática muitas vezes não temos flexibilidade para organizar a nossa rotina de acordo com o cronotipo, né? Pensa nas pessoas que são obrigadas a serem produtivas desde as 7 da manhã, a grande maioria da população, que é quando começa o horário padrão de trabalho. Esse horário privilegia os matutinos, que são naturalmente mais ativos pela manhã, mas ao mesmo tempo é um fardo injusto para os vespertinos e intermediários, que têm que acordar mais cedo do que o corpo pede. Vai chorar! Esse fenômeno de desregular o relógio interno por causa da forma como a sociedade se organiza já tem um nome e se chama jet lag social. É um problema conhecido por cientistas e pouco discutido, que afeta o foco, a produtividade, a capacidade de aprendizado e a saúde, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, obesidade e até câncer, galera. Mas calma que isso tem solução. Apesar de não ser necessariamente fácil você alterar o seu cronotipo, existem maneiras que eu já vou te contar para acordar mais cedo sem sofrer. Mas algo que você precisa saber antes de tudo é que mesmo sendo do cronotipo vespertino ou intermediário, você pode ter um sono de qualidade e restaurador todos os dias. Eu, por exemplo, tinha um sono bem ruim e quando eu conheci o trabalho desse cara aqui, tudo mudou. O Andrei é neurocientista e um dos maiores especialistas em saúde do cérebro do Brasil. E foi conversando com ele que eu percebi que o que me faltava para dormir melhor não era remédio nem suplemento, era conhecimento. Por isso, pensando em você que tem problemas para dormir, eu me juntei com o Andrei e nós lançamos o Sono Sem Segredo, um curso online para que você possa sentir o que eu senti e também organize a sua rotina para ter um sono de qualidade. A gente vai te ensinar o que pode prejudicar o seu sono, como mudar aspectos do seu dia a dia para regular o seu relógio interno, como inserir sonecas da forma correta e até o que fazer caso você tenha dormido mal. O curso já está mudando a vida de vários inscritos aqui do canal e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Então entra no link da descrição ou nesse QR Code aqui e use o cupom CRONOTIPO para garantir 10% de desconto e entre para o seleto time de pessoas que, assim como eu, agora podem falar que dormem bem. Além da sua rotina não estar ajustada com o seu cronotipo, existem hábitos comuns do dia a dia que podem estar prejudicando o seu sono e a sua produtividade. E o primeiro hábito é a falta de rotina. Para ter um sono ideal, você precisa de 3 pilares: uma boa duração do sono, um sono de boa qualidade que passa por todas as fases nos momentos certos e de regularidade no sono, ou seja, acordar e dormir sempre no mesmo horário. Mas eu sei que não é isso que acontece, especialmente nos fins de semana ou dias mais pesados, né? Isso.
Não ter horário certo para dormir, galera, prejudica o relaxamento no sono leve, prejudica a limpeza dos resíduos do dia no sono profundo e prejudica a consolidação de memórias. Por isso, por mais que pareça inofensivo compensar a falta de sono nos fins de semana, a falta de rotina atrapalha diretamente o seu foco, a sua memória, o seu aprendizado e a sua produtividade. A minha orientação é fazer o possível para dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário todo dia, mesmo nos fins de semana. Vai demorar alguns dias para você se adaptar e voltar ao normal, mas eu te garanto que esse hábito tem um grande benefício e é mais fácil de conseguir melhorar do que o segundo hábito que atrapalha o seu sono, o excesso de luz à noite. Além do tempo que você passou acordado, o cérebro depende da iluminação do ambiente para manter o relógio biológico pontual. E a luz principal é a do sol. A partir do amanhecer, quando o seu olho percebe a claridade, a luz do sol estimula a liberação de cortisol, um hormônio que nos deixa mais alertas durante o dia. Por outro lado, no pôr do sol, a luz natural diminui gradualmente, o que gera o efeito oposto. Você libera menos cortisol e mais de um outro hormônio, a melatonina. A quantidade de melatonina aumenta lentamente à medida que anoitece, o que prepara o organismo para dormir. Só tem um problema. Hoje em dia são raros os momentos em que a gente fica realmente no escuro, né? Tem a iluminação pública, as luzes da sua casa e as telas do celular e da televisão que muita gente usa quase a noite toda. Muita gente fala que faz mal usar o celular à noite, mas ninguém explica o porquê disso. Aproveita e já manda esse vídeo pro parceiro que leva o celular pra cama e fica vendo os stories até o último segundo antes de dormir. Quem tá comigo nessa? Nenhuma lâmpada ou aparelho do dia a dia emite tanta claridade quanto o sol, mas a luz que o seu olho capta desses equipamentos já é o suficiente para confundir o relógio biológico. Quanto mais tempo da noite você passa exposto a essa luz, mais o organismo demora para diminuir o cortisol e produzir melatonina, principalmente se estamos falando de luzes brancas e azuladas dos celulares e da TV que são mais intensas. Resultado, dificuldade de pegar no sono e quando você finalmente dorme, tem um sono de menor qualidade, que fica muito tempo no sono leve e pouco tempo no sono profundo e restaurador. É por isso que muitas vezes já deu o horário de dormir e o sono não vem e você está acordando cansado, porque você está com sono muito leve e não está se regenerando. Então evite telas e mantenha as luzes ambientes bem baixinhas, pelo menos 2 horas antes de dormir, beleza? Mas de nada adianta todo esse esforço se você estiver sabotando o seu sono com café. O café é a principal fonte de cafeína, uma substância que diminui a percepção de cansaço pelo cérebro ao mesmo tempo que aumenta o grau de alerta. Isso pode ser bom ou ruim dependendo do horário que você costuma tomar café. Tem gente que não abre mão de um cafezinho assim que acorda para espantar o sono, depois do almoço, que é quando bate aquela lombeira, e no fim da tarde, quando vem o cansaço do dia. Com você é assim também? Tomar café pela manhã pode sim ser uma boa estratégia para dar um gás no alerta e começar o dia bem disposto, principalmente se você teve que acordar mais cedo do que gostaria ou se não dormiu bem à noite, o que aumenta a sonolência. O café não resolve a noite mal dormida, mas ele melhora a atenção e a concentração por alguns minutos. Depois do almoço, o café também pode te dar uma forcinha, já que é comum ficar sonolento por volta do meio-dia. Uma possível explicação para esse sono depois do almoço é que nesse horário o cortisol e os outros estímulos de alerta que aumentam quando você acorda já diminuíram. Na verdade, qualquer refeição diminui o alerta naturalmente em algumas pessoas, mas um pratão caprichado e cheio de gordura gera lomba com mais frequência do que um almoço mais balanceado e com menos calorias. Um cafezinho depois daquela feijoada é de lei, né? Quero café! Agora, eu sinto te dizer que tomar café no fim da tarde, como é costume de 99% das pessoas, não é uma boa ideia. O organismo precisa em média de 5 horas para eliminar metade da cafeína que você tomou, o que significa que qualquer cafezinho que você tomou 5 da tarde ainda está agindo no cérebro às 10 da noite e atrapalhando os estímulos naturais de cansaço e sonolência. Se você toma café a partir das 3 da tarde, você já está sabotando o seu sono mesmo sem perceber. Eu tenho certeza que vai ter gente comentando que toma café de noite e dorme igual. Mas e a qualidade do sono? Será que tá boa? O que o café faz é parecido com a luz do celular. Ele te deixa mais alerta e por mais que você consiga dormir, o seu sono é mais leve e menos restaurador. E quer ver como que eu sei que o café tá te atrapalhando? Se você toma café todos os dias depois das 5 da tarde, eu aposto que você compensa a falta de sono no fim de semana, mesmo dormindo 8 horas por dia. Tô certo? Me diz aí nos comentários, mas seja sincero, beleza? Então evite tomar café depois das 3. E agora eu vou te dar algumas dicas de como você pode acordar sem sono e descansado. Parece um sonho, não é mesmo? Mas incrivelmente isso é possível se você praticar alguns hábitos de higiene do sono que eu vou te falar nos próximos minutos.
Não me entenda mal, acordar sem despertador pode parecer impossível, especialmente se você está acostumado a uma rotina corrida e cansativa todos os dias. Mas tá tudo bem, pode levar algumas semanas para que o seu corpo se adapte, mas a recompensa, galera, é gigantesca. Noites de sono mais profundas e revigorantes e dias com muito mais energia. Então aqui vão 4 hábitos que você pode adotar hoje mesmo para chegar lá. Começando com uma dica pouco falada, mas que faz bastante diferença, que é criar um ambiente propício para o sono. Quanto mais fresco, mais escuro e mais confortável for o local onde você dorme, melhor. Isso vai baixar a sua temperatura corporal, reduzir o seu grau de estresse e de alerta, levando você ao sono profundo com mais facilidade. Estabeleça um horário fixo para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio biológico para te dar sono sempre no mesmo horário. E lembre-se que para alcançar um mínimo de 7 horas de sono, não basta ficar 7 horas na cama, porque você demora pelo menos de 10 a 15 minutos para começar a dormir. Saia do celular pelo menos 1 hora antes de dormir e reduza as luzes do ambiente para o tom amarelado à noite. Isso vai aumentar a produção de melatonina, um hormônio que sinaliza que está na hora de dormir. Evite atividades que aumentam seu grau de alerta à noite. Exercício físico ou jogar computador, por exemplo, são atividades estimulantes que, se feitas 2 horas antes de dormir, vão atrasar o início do sono e a entrada no sono profundo. Prefira ler um livro, tomar um banho quente ou ouvir uma música suave. Com tudo isso em mente, eu tenho certeza que você vai melhorar a qualidade do seu sono e acordar renovado todos os dias. Além de não precisar mais tomar remédios milagrosos para dormir, como aconteceu com as pessoas que assistiram esse vídeo aqui. Um grande abraço, tenha uma boa noite de sono e diga olá ciência. Tchau!